a apresentada pelo nobre deputado Jorge Wilson, que é o xerife do consumidor, na 40ª sessão ordinária a respeito do procedimento a ser observado no âmbito das comissões permanentes, quanto à prestação de contas prevista no artigo 52A da Constituição Estadual. Em prol do dinamismo dos trabalhos do plenário, não farei leitura das respostas. Para dar a elas a devida publicidade, determino que seja prontamente encaminhada aos nobres autores da questão de ordem e que sejam transcritas nas notas taquigráficas desta sessão. Determino ainda que a resposta à questão de ordem de autoria do nobre deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, seja transmitida ao Departamento de Comissões, que deverá encaminhá-la a todos os presentes das comissões permanentes da Casa. Ordem do dia. Há sobre a mesa o requerimento de urgência ao projeto de lei número 752 de 2021, de autoria do Tribunal de Justiça, com a discussão encerrada. Pela ordem, senhor presidente. Em votação. Para encaminhar pela liderança do pessoal. Pela ordem regimental, pedido de Vossa Excelência, deputado Carlos Janazzi fará encaminhamento pela bancada do PSOL. Senhor presidente, eu vou dividir o encaminhamento com a deputada Paula, da bancada feminista. Deputado Carlos Janazzi irá compartilhar o tempo com a deputada doutora Paula. Também gostaria de me inscrever para encaminhar, senhor presidente. Em nome da minoria. Em nome da minoria. Regimental, deputado Eduardo Suplicy, assim que o deputado Carlos Janazzi, com a deputada doutora Paula, fizeram encaminhamento pela bancada do PSOL. Senhoras e senhores que nos acompanham presencialmente pelas redes do YouTube, Facebook, pelo site da Câmara Municipal e os demais meios de comunicação, boa tarde. Declaro abertos os trabalhos da terceira sessão ordinária da 22ª Legislatura da Câmara Jovem, nesse dia 6 de junho de 2023. Convido a todos para que em pé saudemos aos pavilhões nacional, estadual e municipal. Em pé, por favor, todos os que puderem. Passaremos agora, nesse exato momento, para o expediente. Coloco a ata da segunda sessão ordinária da 20ª Legislatura da Câmara Jovem, realizada no dia 9 de maio de 2023, para a votação, e a votação é sem discussão. A votação é simbólica e depende da maioria simples para a sua aprovação. A ata da segunda sessão ordinária da Câmara Jovem foi aprovada por unanimidade. Solicito que a secretaria desta mesa faça a leitura do expediente desta sessão. Primeira indicação, protocolo número 2 de 2023. Vereadora Letícia Martins Fanchione, reforma dos uniformes esportivos do Ginásio de Esporte Nelson Ruger, da Praça Roberto Mercatelli, situada na Avenida Zurita. É o que consta na pauta para leitura nessa sessão ordinária, presidente. Dando prosseguimento à sessão, passaremos a palavra livre. Com a palavra a vereadora Raica Caielli Leite Félix, que dispõe do prazo regimental de 10 minutos para seu pronunciamento. Boa tarde a todos. Bem, primeiramente eu queria agradecer porque nesse fim de semana fomos convidados a um podcast, né? Araras Pod, e foi muito interessante, fomos muito bem acolhidos, muito bem recebidos, muito bem tratados, e é muito interessante quando nos dão este lugar de fala para podermos mostrar mais para todos, para a cidade, o que é a Câmara Jovem. Bem,
eu fiz umas anotações sobre certos assuntos. Há muito tempo, Arara sofre com problemas básicos de todos os cidadãos, tipo transporte, saneamento, infraestrutura, saúde. E eu separei alguns que eu queria dar foco, porque muitas vezes a própria Câmara, cita assuntos tão, não banais, mas tão relativos, de relativa importância, e acabam ignorando problemas simples, mas que atrapalham muito na vida do cidadão. O transporte público vive cheio de atrasos, não tem qualidade, não tem... Um estudante, ele sai da escola, 9 horas da noite, ele chega às 10h30 em casa, todo apertado. O trabalhador que está chegando nesse horário, que quer ir trabalhar, que quer ir para casa, ele está no mesmo ônibus que o estudante, que está cheio de mochila, que pesa bastante, que ocupa espaço, num ônibus que está caindo aos pedaços. Recapeamento. Há alguns meses atrás, a prefeitura ela fez um processo de recapeamento asfáltico, na teoria, em toda a cidade, porém, que recapeamento foi esse que só foi feito em algumas avenidas e deixou lá certos buracos, tipo na rua Ricardo Victorino? Focaram-se só em avenidas? Buraco de escoamento. Gente, aquilo ali é um perigo para a população. Você não tem que focar só em grandes feitos. Uma criança pode cair no buraco de escoamento que está na Adorno Zanibone, no Parque Tiradentes. E aí, o que acontece? Qual vai ser a desculpa que vão inventar dessa vez? Aquilo ali é horrível, não tem muito o que fazer. Tipo, você vê aquilo, você liga para a prefeitura, você faz todo o protocolo de reclamação e aí? Isso é ignorado, mas certas atitudes da Câmara, né, fazem parecer que a cidade está perfeita com certas propostas, porque, pelo amor, né, não dá para falar. Faixa elevada, gente, um aluno pode ser atropelado a qualquer momento, saindo da escola. Educação é para todos, porém, como é que eu vou ter educação no momento que eu vou atravessar uma rua e posso ser atropelado? Não tem uma faixa elevada, não tem sinalização, tem buraco de escoamento, tem 300 coisas. E parece que está sendo muito ignorado isso. São problemas básicos, porém problemas que acabam com a vida do cidadão e que não podem ser esquecidos. Bom, fora a falta da vigilância policial. A gente nunca vê uma rota, uma polícia fazendo o seu trabalho em certas partes da cidade. E aí depois tem processos de vandalismo, tem violência, tem roubos, tem tudo, mas cadê a vigilância policial? E com isso eu encerro minha fala, querendo agradecer a todos que estão nos assistindo, todos que me ouviram, todos que provavelmente vão levar isso adiante e falar, olha, isso é um problema sério e não só um problema banal e que foi normalizado. E principalmente, muito obrigado à Câmara, à mesa presidencial e a todos que estão nos assistindo. Com a palavra da vereadora Maria Lígia Santiana da Silva Cosmo, que dispõe do prazo regimental de 10 minutos para seu pronunciamento. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar a primeira mesa, presidente Abner, vice-presidente Letícia, segunda secretária Júlia, a todos que nos assistem pelo YouTube, Facebook, os aqui presentes. Obrigado por nos assistirem. Primeiramente, eu queria usar esse meu lugar de fala para falar o que de maior importância existe para mim, que é a educação, e falar das datas, né? Ontem, dia 5, abriu a inscrição do Enem, Exame Nacional, deixa eu ver o que significa a sigla,
Exame Nacional do Ensino Médio. E as inscrições vão até o dia 16 e é porta para várias faculdades. Então, desde o primeiro ano tem como se inscrever como treineiro e eu recomendo para vocês, porque eu me inscrevi, fiz a prova e é de grande ensinamento, porque você vai lá, você vai meditar o seu tempo, vai ver que precisa fazer a redação antes. É uma experiência muito válida. Esse ano eu me sinto mais preparada do que os demais, porque tá todo mundo assustado. E eu falo para vocês, o Enem não é assustador assim, gente. Vai tranquilo. Mas quem tiver a oportunidade de fazer o treineiro, eu recomendo como dica. E dica, na hora da inscrição, coloca em inglês. Espanhol tem pegadinha. Outra coisa que eu gostaria de falar é do Junho Laranja. O Junho Laranja alerta sobre a prevenção e o tratamento de anemia e leucemia. Como eu falei na sessão passada, todo mês tem uma cor. E esse mês, lá na minha escola, está bastante tocante. A gente perdeu um aluno mês passado por conta da leucemia, Matheus, e a gente pensa, em fazer homenagem, mas é difícil. Parece que a pessoa só é lembrada quando morre e a gente não quer que seja assim. Então, fica o alerta, não é porque é criança, é saudável, vamos fazer exames, vamos prestar atenção nisso. Outra coisa que a Raika citou, que eu gostaria de falar também, é sobre os transportes, mas estou cheia de falar da TCA. Eu não quero falar da TCA hoje, eu vou falar de outro tipo de transporte. Os transportes de escola. A verba, que, pelo que eu saiba, é estadual, né? É para ônibus, aqueles amarelos, para fazer passeio com as escolas. E lá na minha escola a gente está cheio de passeio marcado para fins educativos. Mandic, FHO, UFSCar, e a gente não consegue ônibus para ir para lugar nenhum. A gente foi no Centro Ambiental a pé, a gente foi no União a pé. Eu estudo no Judite Ferrão Legaspi, então não é tão longe, eles não estão maltratando os alunos, tá? Mas, mesmo assim, se tem essa verba, se essa verba vem para levar a gente até esses lugares, aonde que está essa verba? Tem tanta gente questionando isso para mim, eu não sei responder, eu não sei o que eu faço. Então, assim, se esse lugar é para reivindicar as coisas, se eu tenho voz como vereadora jovem, eu vou fazer o que dá, mas eu quero colocar aqui que eu estou sim questionando aonde está esse dinheiro, o que está acontecendo. A gente liga na Secretaria do Esporte, a diretora já falou para mim falar com os vereadores, mas a gente não consegue. Então, eu peço um apelo aqui. Não estamos pedindo ônibus para passear e fazer várzea. A gente quer aprender, conhecer as faculdades, incentivar os alunos. Eu acho que, assim, a partir do momento que você vai conhecer o lugar, você abre novos sonhos na cabeça das pessoas. Elas veem aquilo de um jeito diferente e a gente não está conseguindo levar alunos para pontos importantes da cidade por falta de ônibus. Fala que o ônibus é só para a prefeitura, sendo que a verba estadual. Sobre a TCA, eu espero que alguém fale, porque eu não quero mais falar e eu não tenho mais o que falar da TCA. Ônibus quebrando, atraso, alunos que chegam na escola, saem da escola e chegam 2 horas em casa, quase depois. Então, é isso. Boa tarde. Eu estou preocupada com araras. Vou acabar meu discurso assim. Tchau. Obrigado. Com a palavra da vereadora Letícia Martins Fanchione, que dispõe do prazo regimental de 10 minutos para seu pronunciamento.
Boa tarde a todos que estão aqui presencialmente, a todos que nos acompanham pelas redes, e um agradecimento especial aqui para a mesa, presidente, secretário e vice-secretária. Bom, durante esse mês que se passou, eu acabei realizando uma indicação no que diz respeito aos esportes do ginásio Nelson Ruger. E com o auxílio do meu amigo, o Ricardo Henrique de Gaspe, a gente acabou fazendo algumas pesquisas sobre e acabou pegando alguns depoimentos. Vários amigos que são próximos a mim acabam jogando e eles vieram falar que a qualidade estava muito ruim, que o que diz respeito aos tamanhos, não tinham todos os tamanhos adequados, às vezes ficava caindo e atrapalhava na hora de jogar. Só que assim, eu vejo isso como uma pauta muito importante, porque o esporte, ele não é só um lazer ou algo relacionado a isso. Ele também é um meio de saúde tanto física, liberação de hormônios, enfim, qualidade de vida, quanto mental também. Ajuda a elevar a autoestima, atua no desenvolvimento motor e cognitivo. Tudo isso ajuda na qualidade de vida realmente do ser humano. E então, além de falar que o esporte é um meio de socialização, é um meio que as pessoas acabam se conhecendo, então, portanto, também é um meio de educação. Tem muitas coisas que você aprende no esporte que você leva para o resto da vida. Eu vou falar uma experiência minha mesmo, eu luto karatê e tem coisas que eu aprendi lá, tanto em questão de respeito, coisas nesse sentido, que eu realmente levo para outros aspectos da minha vida. Então, eu vejo como uma necessidade realmente a melhoria da qualidade dos uniformes, como incentivo realmente ao esporte aqui na cidade. Além disso, também vieram falar comigo, isso não está na minha pauta, na minha indicação, sobre a federação, sobre realizar uma federação aqui em Araras. Eu sei que aqui em Rio Claro eles têm, e eu acho isso muito importante, muito legal, uma maneira de valorizar realmente as pessoas que se dedicam a isso aqui em Araras. E também é uma oportunidade para aqueles que têm talento para isso, que se esforçam para isso. Outra coisa que eu gostaria de trazer é sobre o Dia do Convidado, que vai acontecer no dia 30 de junho, na sede do Rotary, que fica na rua Dr. Armando Salles de Oliveira, número 5, no centro de Araras. Esse evento ele vai ser realizado pelo Interact Araras União, que é um grupo que é patrocinado pelo Rotary, que é composto por jovens de 12 a 18 anos, que visam ajudar a sociedade por meio de campanhas, doações, visitas e qualquer outra forma que tente melhorar o mundo que vivemos. Esse Dia do Convidado é uma reunião que é voltada para todos aqueles que têm interesse em conhecer o Interact. Eu já participei do Interact durante 2 anos, fiz parte da comissão de projetos e da imagem pública. E, assim, lá é um grupo de pessoas com os mesmos objetivos, que querem, de alguma forma, ajudar Araras. Também tem campanhas que, por exemplo, tem o End Polio Now, que é uma campanha para tentar acabar com a polio, e é realmente algo que dá muito certo. Se vocês quiserem pesquisar um pouco sobre essa temática, dá uma olhadinha lá no Instagram do Interact, eles falam muito sobre isso, se não me engano é IC Araras União. E assim, além de ser um lugar que a gente acaba fazendo coisa muito boa, que sai coisa muito boa, também não tem o devido reconhecimento. Querendo ou não, são jovens, igual a nós, que às vezes não sabem muito o que fazer, mas querem ajudar, que têm pautas maravilhosas, mas que são um pouco subestimados, sabe? Então, acho que esse reconhecimento seria muito legal. Além disso, durante a pandemia, que foi quando eu entrei, o Interact se tornou um lugar para eu criar muitos amigos. Então, fica aí o convite para vocês e para qualquer um que estiver disposto a entrar nesse grupo incrível. Muito obrigada.
Bom, agora é minha vez de falar. Eu somente tenho a agradecer, eu realmente agradeço pela oportunidade. Nesse final de semana que acabou passando, no dia 3, sábado, eu e a nobre vereadora Raika fomos convidados para participar do Araras Pod, um podcast maravilhoso aqui de Araras. A gente foi muito bem recebido, muito bem tratado. Foi muitos assuntos abordados, conversamos bastante, temas sérios, porém com um clima um pouco mais, assim, como eu posso dizer, descontraído. Falamos sobre a TCA, um problema que está sendo falado praticamente por todo o município de Araras. É um problema que está pendurando já faz muito e muito tempo. Conversamos sobre possíveis medidas, da onde veio a origem do problema. Conversamos também sobre o papel, a importância do jovem na política, o direito de escolha, que muitas das vezes nas escolas não é falado, não é comentado. A gente vive para ser basicamente um trabalhador, só mais uma mão de obra no governo, e não nos ensina a ter um senso crítico, uma visão diferente, um pouco mais ampla do que é a sociedade, do que é o governo e as vivências da nossa vida. Foi uma semana realmente produtiva, discorremos vários e vários temas. Teve a presença da advogada Franciele Maciel, uma pessoa maravilhosa. Ela tem uma visão muito, muito ampla e moderna, embora ela não seja, com todo o respeito, da nossa idade, mas ela soube como conversar com a gente, soube como discorrer. E também quero agradecer aos ex-vereadores jovens, um está até presente aqui, peço até perdão se eu errar o nome, tá bom? O Vitor Bento, o Gustavo, Timati, são caras assim maravilhosos, fizeram bastante pela nossa cidade, se esforçaram bastante. Os feitos deles são notórios, são bem notáveis. Conversaram bastante com a gente, fizeram perguntas, inclusive tiraram as nossas dúvidas. A Rainha está aqui de prova. Foi uma entrevista realmente muito boa. Agradecer também a Rayane, que é a ex-presidente da Câmara Jovem. Agradeço pela presença. Que falar, foi uma Câmara realmente muito boa. Agradecer também a Carol, que é a chefe de gabinete, se eu não me engano, da Ana Júlia, né? Muito prazer, obrigado pela sua presença. A gente realmente está com uma equipe muito boa. E os assuntos que eu queria estar comentando, eu comentei, mas me veio à mente o que uma pessoa veio falar para mim esses dias, que é referente à pracinha do céu, lá no José Almeto, naquela parte de cima da ciclovia. Estava chovendo bastante, dias, acho que faz um tempinho, aquela época de chuva, e estava tendo problema, tinha buraco na rua, a chuva estava ultrapassando o buraco, tinha criança, bastante criança vai naquela região, e é realmente algo muito perigoso. Maria Lígia, acho que até mora perto da região, né? E é algo que eu preciso estar falando, algo que realmente é relevante, tá fazendo com que ocorra um risco de vida para nossas crianças e para outras pessoas também. Um clima de chuva é perigoso, você escorrega, caindo daqueles buracos, pode ser fatal. E a gente precisa realmente de uma solução. Inclusive, eu acho que até alguns munícipes vieram para estar falando sobre isso. Não sei se já tem um prazo para estar sendo resolvido ou se vão resolver, mas eu vou estar de olho e cobrando essa parte. E também fazendo alguma coisa. Agradecer também ao chefe de gabinete da Regina Corroquel, que também está aqui. Muito gente boa, gostei bastante. E, como eu estava conversando com ele, a gente vai estar fazendo umas reuniões para estar conversando sobre alguns assuntos de Araras. Inclusive, vou pedir dicas. Está indo também nas ruas, os outros vereadores jovens também, acredito que vão estar adotando a mesma medida. E eu só tenho a agradecer. E, por enquanto, é só agradecer a presença de todos, nas redes sociais, da televisão, não importa o meio de comunicação. Mas eu não posso esquecer, principalmente, de quem me convidou, o Guilherme Dias, do Araras Pod. Você
foi alguém que me surpreendeu bastante, da primeira impressão, uma pessoa realmente muito séria, e conversando, alguém super de boa, super tranquilo. Quero agradecer ao seu convite, espero ir mais vezes, os vereadores jovens, os nobres vereadores jovens também, com certeza irão estar indo. E eu quero falar também sobre a nossa visita ao UFSCar. Se eu não me engano, amanhã a gente vai estar indo às 1h30 da tarde e vamos estar fazendo essa visita. É de importância a gente estar falando sobre isso naquele lugar, até porque são jovens também que estão lá. São muitos assuntos que eles vão querer estar falando para a gente, embora nem todos sejam de Araras. Há problemas que a gente tem que ouvir para poder absorver, depois passar para os vereadores ou as demais autoridades para estar sendo resolvido. E é importante a gente estar indo lá. Bom, é isso. Eu quero agradecer a presença de todos. E nada mais havendo, convoco as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 4 de julho de 2023, às 8h30 da manhã. Declaro encerrada a presente sessão.